Alguém tem pergunta para fazer ao nosso colega Leandro? Alguém tem? Alguém tem? Mas aí o Leandro tem muita coisa para apresentar. Me parece que eu vi três, colocou no grupo lá, né, o Leandro? Cada um mais interessante que a outra, né? Leandro, É, fala das três para nós. Três ou quatro? Três, né? é, boa noite a todos, primeiramente, né? Boa noite ao presidente Everaldo, boa noite ao mestre Fábio, boa noite ao vice-presidente Otávio, boa noite a todos presentes na nossa reunião de nivelamento de terça-feira. Não estranhe minha voz, não, porque eu estou um pouquinho com a garganta ruim aqui, um pouquinho fã. Bem, pessoal, a Administração Tributária Federal, ela manifestou o entendimento sobre... Apresenta aí, ó, do jeito que você apresentou no outro, lá no grupo. Só um momentinho. Isso. Então, pessoal, é o seguinte, a Administração Tributária Federal, na figura da Receita Federal, ela manifestou um entendimento no seguinte sentido a respeito da composição da FS12, da folha de salário dos 12 meses anteriores ao período de apuração, para fins da base de cálculo do fator R, em relação aos pagamentos do mês. Então, qual que é o entendimento? A remuneração paga ou creditada ao mês contratado por MEO-EPP optante pelo Simples Nacional para prestação de serviço de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, de manutenção, reparo de veículos, ela deve ser incluída na apuração da folha de salários para cálculo do fator R. Né? Explica isso aí. Assim, vamos supor, o contratante, eu sou uma MEO-EPP optante pelo Simples. Contratei um microempreendedor individual, certo? Para desenvolver um desses serviços aqui. De hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção de veículos. Então, o que ocorre? Essa remuneração que a MEL-EPT ela paga para esse microempreendedor individual para desenvolver esses serviços, ela compõe a base de cálculo da FS12. O valor ali da folha de salário dos 12 meses anteriores ao período de operação para fins de cálculo do fator R. E aí, veja só, aqui é uma engrenagem. E o microempreendedor individual ele é um contribuinte individual. Então, o que eu tenho que tomar cuidado aqui? Se eu pego o valor da remuneração, se eu considero a remuneração paga ou creditada ao MEI pela MEO-EPP, portanto, pelo Simples Nacional, no cálculo do fator R, e FS12 é a folha de salários, obviamente, essa remuneração tem que ir para a folha de pagamento. Então, como o MEI ele é um contribuinte individual, esse MEI ele vai para o meu E-Social. Essa remuneração paga para o MEI, ele vai para o E-Social, para poder compor a minha folha de salários do fator R. Mas não incide o INSS, não, né? Incide a Vai contribuição incidir o INSS? incide 20%. É como se fosse um autônomo normal. Porque o microempreendedor individual é um contribuinte individual, né? É um Então, autônomo normal. é um autônomo com CNPJ, né? É um autônomo. Você não me enrola, não, Leandro. É um É, autônomo do CNPJ. Então, é um autônomo. Então, desconsidera ele como autônomo e como se fosse um autônomo normal. Senão não resolve minha vida. recolhe os 20% patronal, né, em cima dessa remuneração. E vai para a folha como contribuinte individual. A gente não pode falar que Ninguém vai querer contratar mais um MEI, né? Eu estou em lá, vai resolver minha vida. Contrato, por exemplo. Mas, Você vai querer ir lá ou você quer ir embora? Você segue seu cartão. Aí. Você vai querer ir lá ou não? Divino, Vai querer ir lá ou não? Ô, Divino, Oi. desliga aí, ó. Ou você quer que eu vá lá? Everaldo. Cadê o Desliga trem? aí.
Desliga aí, Divina. Desligou. Desliguei. Não, Desligou? desligou não. Vou desligar aqui, pode deixar. Desliga, porque eu não tô. Tá bom. Então é o seguinte, somente para aquela que contratada por microempresário. Se uma empresa normal contratar um MEI, ele vai com despesa normal? Exatamente. Aqui seria só para a empresa optante pelo Simples Nacional. Ah, Aí aí que eu tenho que tomar cuidado. Se compõe a folha de salários para fins de fator tem que ir para o e-social. Se vai para o e-social, e aí a gente tem uma previsão expressa no artigo 113 da Resolução CGE 640 de 2018, que ela fala que a empresa contratante de serviço de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria e carpintaria e de manutenção e reparo de veículos, executados por intermédio do MEI, fica obrigada, em relação a essa contratação, o quê? O recolhimento da contribuição previdenciária patronal. Então, obrigatoriamente, a reunião efetiva pelo Simples, ela leva para o social essa remuneração e paga os 20% patronal. O que ocorre, às vezes, é que é contratado mesmo, não é recolhido, passa batido, não vai para o social, não vai para nada. Mas se contratar, tem que recolher os 20% patronal, tem que ir para o social. E se a empresa, por exemplo, vamos pensar aqui, vamos supor que seja uma empresa que presta serviço aí de engenharia, por exemplo. Aí essa empresa de engenharia que contratou esse MEI, como ele vai para o social dessa empresa, ele pode pegar o valor dessa remuneração e somar lá com prolabore, somar com folha de pagamento de empregado caso haja, somar tudinho para fazer a relação da FS12 dividido pela RPT12, que é o cálculo do fator R, para ver se alcança o resultado igual ou superior a 28% para levar ali para o anexo 3. Pois é, mas vai ficar pesado, né, Leandro? É melhor contratar um autônomo normal, né? O pior é que as empresas só observam isso depois que fechou o contrato. Pois é. É melhor contratar um autônomo normal, porque o autônomo normal eu vou descontar dele, né, pela contribuição e pagar o CPP, né? Exatamente. Mas o pior E se eu contratar uma empresa do MEI, aí eu tenho que pagar os 20%. Nesses serviços aqui tem que pagar os 20%. E o Ah, pior. de pintura, certo? É como se fosse, entendi. De pintura, essas coisas, né? Tá bom. Isso. E o pior, assim, às vezes, quando o MEI ele é contratado para uma atividade que ela nem pode ser, que ela nem é incluída como MEI. E aí a tratativa que a gente orienta a dar é como se fosse pessoa física, né? Como se fosse um autônomo. Porque às vezes a empresa contrata o MEI, no caso até que nós já identificamos aqui na prática, a empresa contratou para serviços de social media. Então, social media não pode ser MEI, não pode ser microempreendedor individual. Só que o contrato foi fechado e foi um contrato de 6 meses. Então, aí a tratativa, porque aí não pode ficar sem a tributação, né? Então, a tratativa deve ser dada, nesse caso, como pessoa física. Aí vai para a folha, vai fazer todos os recolhimentos, reter INSS. Então, tem que tomar muito cuidado na contratação do microempreendedor individual. Avisou, né? Próximo. Aqui é outro detalhe muito importante, e aí já voltado para a reforma tributária, tá? Foi publicada uma versão .10 da nota técnica 2 de 2005, promovendo diversas alterações de campos e regras de validação. E alguma dessas regras importantes que eu identifiquei foi o seguinte: relativamente à rejeição 1115. Então, ela se refere o quê? A falta de preenchimento do grupo de BS e CBS. Então, o que ocorre? Sintetizando, a primeira versão da nota técnica ela não tinha dispensa do destaque de BS e CBS no documento fiscal para empresas optantes pelo Simples. Agora, com essa versão, ela já disciplinou que as empresas
do Simples Nacional na modalidade CIMEI também, ou seja, com o MEI, desde que preencha no software o CRT1 ou o CRT4, microempreendedor individual, pode emitir a nota fiscal sem um destaque de BS e CBS na nota fiscal, que não vai dar rejeição a partir de 4 de janeiro de 2027. 2026, aliás, a partir de janeiro de 2026 e também a partir de janeiro de 2027, não destaca nem BS nem CBS nos documentos fiscais de empresa do Simples e MEI, mas desde que tenha o CRT1 do Simples Nacional e o CRT4 do MEI, para não dar rejeição. Pode continuar, Leandro. Tá? Só aproveitar aqui. Leandro? Sim. Só aproveitar Acabou? aqui, por exemplo. Está me escutando? Não estamos. Pode subir mais. Tá, só aproveitar esse gancho aqui. Então, a gente já falou, né? Não será necessário o preenchimento dos campos de IBS e CBS para o ano de 2026, tá? Nos termos do artigo 348, inciso 3. Quer dizer, na Lei Complementar 214 de 2025, já havia previsão. Só que o que acontece? Se a nota técnica não processa essa previsão, para inserir o CRT1 e o CRT4, se a nota técnica não processa, na hora das empresas emitir a nota, ia dar rejeição. Eleição. Exigência. É isso. Então, assim, por mais que na legislação já houvesse a previsão que não ia haver destaque de BS e CBS para as empresas optantes do Simples Nacional, no ano de 2026, era necessário que houvesse uma nota técnica prevendo isso. Tá? E aproveitando o gancho aqui sobre nota técnica, sobre destaque de BS e CBS em nota, só fazer uma outra apresentação aqui de outro documento, só aproveitando. Deixa eu só ver se eu consigo resgatar aqui. Aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui é só para mostrar um pouquinho de como que vai funcionar aqui essa engrenagem da reforma tributária. Porque o que ocorre? Haverá uma apuração assistida de IBS e CBS na reforma tributária. Tá? E aí, como é que vai acontecer essa apuração assistida? Tem toda uma engrenagem, tem toda uma questão tecnológica por trás. Né? Então, o que ocorre? Primeiro, como a variedade de documentos é muito grande, então você vê, tem nota fiscal eletrônica, tem nota fiscal de serviço eletrônico, tem conhecimento de transporte, tem nota fiscal consumidor eletrônico, tem bilhete de passagem eletrônica, então tem uma enormidade de documentos fiscais. Como é que vai acontecer? Para poder o portal da reforma tributária ser alimentado. Então, todos esses documentos, vai existir um tradutor. Esse tradutor, ele vai compilar esses documentos fiscais e converter ele em quê? Em registro de operação de consumo, que é o ROC. Registro de operação comercial. Tá? Aqui está consumo, mas o arquivozinho é registro de operação comercial. Então, quando converter para cá, quando pegar todos esses documentos fiscais e extrair as informações que interessam, base de cálculo, alíquota, cadastro, e transferir nesse documento aqui, que é o registro de operação comercial, ele vai ser enviado para uma plataforma que é o portal da reforma tributária, onde vai ser realizada a apuração assistida. Então, é uma apuração assistida que já é prevista também na Lei Complementar 214 de 2025. Então, a priori, ela vai ser como nós já estamos acostumados aí no ECAC. Então, você vai ter um login aqui, né? Um login, CPF ou certificado digital, e vai logar, né? Vai logar ali. E aí, o que acontece? Vamos pensar que o fornecedor, ele vai emitir um documento fiscal, ele vai acessar aqui, vai emitir um documento fiscal.
Na hora que ele emitiu um documento fiscal, tá. Quando ele emitiu o documento fiscal, essa nota fiscal, esse modelo de nota fiscal, ele vai ser convertido nesse ROC aqui, ó. Então, o que que acontece? Aí vem para cá, para a plataforma, nesse formato, o ROC, e aqui já foi extraído as informações necessárias para poder chegar à apuração do CBS. Lembrando, pessoal, que aqui é do CBS, tá? Essa plataforma aqui ela é do CBS. A do IBS vai tá por conta do Comitê Gestor do IBS, com seus representantes dos estados e municípios. Então, esse arquivo já convertido, né, de nota fiscal eletrônica, ou conhecimento de transporte, ou nota fiscal de serviço, ele vem nesse formato para a plataforma, certo? E aí vamos pensar o seguinte: o fornecedor emitiu um documento fiscal, então ele já tem um débito. Então vamos supor que ele forneceu ou um bem ou um serviço, e aí ele já tem um débito, por exemplo, de R$30. Beleza, gerou um débito de R$30, tranquilo. Isso aqui é a plataforma na visão na ótica do fornecedor. Aí vamos pensar o seguinte: essa outra tela, ela é na ótica do adquirente, do cliente que adquiriu a mercadoria. Então veja que aqui está zero. Por que aqui está zero? Porque o fornecedor ele não fez o pagamento do tributo. E aí vamos pensar que essa operação ela não tem split, não foi paga pelo adquirente. Certo? Então, e nem esse fornecedor que tem crédito para trás. Vamos pensar aqui que a base é limpa. Tá? Então, beleza. Então, tá zero. Aqui, então vamos supor o seguinte: como não houve split, o adquirente não pagou e a base está limpa, aqui o fornecedor não tem nenhum crédito para trás, o que acontece? A plataforma vai permitir ele gerar um documento de arrecadação federal para recolher o tributo. Então, vai ter uma opçãozinha aqui de pagar, ele vai clicar aqui em pagar, né? Aqueles O 30 adquirente. Não, que é o fornecedor. Não, o fornecedor. É, O fornecedor não pagou. Aí o adquirente pode pagar? existe previsão no artigo Mas, 27. Leandro, como é que eles conseguem falar assim, ó, gerou o documento, o fornecedor não pagou. Como é que ele vai conseguir falar que ele não pagou? Não, aí veja bem, essa exemplificação que nós estamos dando é só na modalidade em que ele vai pagar. Esse portal aqui que a gente está demonstrando é justamente para isso. O adquirente ele vai acessar com o CNPJ dele aqui. Quando o adquirente acessar com o CNPJ dele aqui, o fornecedor pagou, o crédito já vai aparecer para o adquirente. Ah, Tá? Leandro, Hum. Leandro, aí, Everaldo, vem a mudança radical na questão do software. Porque como é que é feito hoje? O software, ele importa o XML e já joga esse crédito para ser usado na apuração. Né, Leandro? é. Agora não. Agora você vai importar o XML, mas você não vai poder dizer que aquele é crédito da nota da aquisição é crédito, porque se o cara não pagou, aí o sistema vai ter que pensar em como é que ele vai fazer isso para jogar no crédito, ou então crédito a liberar ainda alguma coisa, né? Na Significa verdade, dizer que quem vai fiscalizar é o comprador, né? na verdade, vai ser um verdadeiro Big Brother agora, né? Então, o Ué. fornecedor vai Ah, fiscalizar o não, adquirente. senhor, ué. Você não pagou, eu não tenho crédito aqui, certo? Eu não vou te pagar também, não. Aí, É, aí o caso, ele não é fornecedor, ele não pagou, certo, cara? Ele pode descontar do faturamento dele e pagar? tem previsão para o adquirente pagar em nome do fornecedor. Paga Pedir líquido para o avulso. fornecedor e faz o pagamento só do tributo para garantir o crédito dele. A- Ué. a- Pagamento de Acaba, tributo, desconto e Leandro, multiplicar. Leandro, acaba É. que vai ser muito melhor pagar pelo split payment, né? Não, assim, vai depender do modus operandi de cada um. Vai depender do modus operandi. Agora, é lógico que hoje, na nossa realidade, a maioria dos pagamentos são realizados por instrumento eletrônico de pagamento. O split payment, o cara já garante, né? Mas não quer dizer que não vai ter pagamento em dinheiro, não quer dizer que não vai ter pagamento em cheque.
Pode acontecer. Pode, Né? eu vou comprar um produto que é R$ 1.000, aí tem 300 de imposto, 1.300. Eu pago 1.000 para o camarada e emito uma guia avulsa e recolho aquele imposto. Só E que aí Aí eu vou desconta, poder ter o crédito. e só que tem desconta, um né? detalhe. Só que tem um detalhe, Fábio. Isso na leitura técnica é uma coisa. Isso no dia a dia das empresas, meter a mão no fluxo de caixa dela para pagar o tributo em nome do fornecedor é outra coisa. Aí vai ter. Além de não poder ficar com o crédito para recolher depois, né? Ainda vai O que ter vai esse acontecer desencaixe aí. que vai acontecer nesse caso é o seguinte: o adquirente, se o fornecedor ele não se encaixar, lógico, nesse modelo de operação, que não tem split e que o adquirente ele não vai recolher em nome do fornecedor. Nesse modelo de operação, se o fornecedor não tiver outro modus operandi para trabalhar com o instrumento eletrônico de pagamento, se ele quiser receber dinheiro só em espécie, em cheque, se ele não honrar com o compromisso com o pagamento do tributo, o adquirente vai acabar procurando outro fornecedor para trabalhar. É. Entendeu? Só que eu vejo o pagamento espécie com cheque como exceção. Acaba que a maioria das operações vai se resumir no split payment. Só que a gente tem que saber se o split payment ele vai conseguir ser estruturado, se ele vai vigorar. Mas, assim, nesse exemplo aqui que a gente está dando, vamos pensar só nesse exemplo, porque tem 5 modalidades de extinção de débito, mas vamos pensar só nesse exemplo aqui que é pagamento manual. Então, o fornecedor pegou e fez o pagamento. Tá? Aqui na própria plataforma vai ter uma opção de pagar. Ele clica em pagar, vai gerar o valor do tributo para pagar. Tá? Se tiver atrasado, o programa também já vai fazer a correção, né? Atualização monetária. Aqui, ó. Quando ele fizer isso aqui, ó, aí tá, já vai subir o documento de aplicação da Receita para ele pagar. Aí, beleza. Gerou aqui, pagou, fornecedor pagou. Tranquilo. Quando ele pagar, quando ele for entrar no portal da reforma de novo, pode ver que aqui já zerou. Ó. Aqui tinha R$ 30, já não tem mais, está zero. Olha, que impostos são esses? Hã? Que impostos são esses? Olha, na nossa apresentação aqui, que foi o que a Receita Federal disponibilizou, só CBS, mas é para ser CBS e IBS, os dois. Só que nessa aqui é só CBS. Por quê? Porque o comitê gestor do IBS, representado pelos estados e municípios, ainda está construindo a plataforma deles. Essa aqui é só da CBS, é só federal. Mas, e que impostos são esses? Vai substituir o PIS e COFINS. CBS substitui o PIS e a COFINS. É o PIS e COFINS, né? CBS é só PIS e COFINS. IBS, CMS e ISS. Então, veja bem, como ele já pagou lá... Quer dizer que ele já vai recolher na nota. Hã? Continua, Leandro. Aí tá. Como ele já pagou já manual, documento de arrecadação federal lá, daquele valor que estava, percebe que já está zero aqui. Por que está zero aqui? Porque ele tinha um débito de 30, aqui, vai aparecer 30 aqui de vermelho, mas ele fez o pagamento manual, ficou 30 em azul. Olha o 30 em azul aqui. Aí zerou, já ficou zero. No momento em que ele pagou, que o fornecedor já pagou que está zero, na ótica dele lá na plataforma, quando o adquirente entrar com o CNPJ dele lá, com o GOV dele, com o certificado digital, os 30 que o fornecedor pagou já entra para ele aqui a crédito, para o adquirente, para o cliente. Então, já entra os 30 aqui. Então, a gente trouxe isso para ver a velocidade que os processos estão sendo realizados para a introdução da reforma tributária. Tá bom, Leandro. Vamos supor que ele vai vender essa mercadoria. Aí ele vai vender com lucro de X. Aí ele tem um crédito e vai pagar a diferença. Na nota fiscal também. Não entendi. Não, vamos supor que essa mercadoria que ele comprou, que ele pagou R$ 30, né? R$ 30 e a pessoa recebeu o crédito de R$ 30, né? Aí ele vai vender a mercadoria com 10% 20% de lucro, né? Aí ele vai ter o crédito e ele vai pagar também na nota, certo?
a diferença, né? O adquirente agora ele faz a venda dele, vamos pensar que é tributada, e em cima do débito ele vai usar esse crédito aqui para bater no débito dele. Olha, ele está dando o exemplo no caso da revenda, Leandro. Revenda. Ele vai revender essa mercadoria. Quem Sim, o comprou? adquirente, né? O adquirente, o primeiro adquirente. Então, o adquirente vai vender, vai debitar, vai ter um débito de CBS. Esses R$ 30 aqui que ele tem de crédito, ele vai bater no débito. A mantendo débito. Certo. Isso. E vai sair também na nota dele. Não. Isso aí vai ser apurado aqui na plataforma. Na nota dele, o que vai ficar destacado são os débitos de IBS e CBS. Ah, tá. Né? Aí só que é o seguinte, eu entendo que tem que ter mais um software em particular por fora para fazer o batimento com esses créditos. Para controlar esses créditos, para você não ficar na mão só dessa plataforma aqui. Entendeu? E o que é isso aqui, resumindo? Isso aqui é o princípio da não cumulatividade. Conta corrente, né? É um conta corrente. É o princípio da não cumulatividade, que é um dos pilares da reforma tributária. É. E o Simples Nacional, que tiver com IDS, CBS, por motivos de planejamento tributário, tiver com IBS, CBS por fora do regime simplificado, ele vai entrar aqui também. Então, as empresas optantes pelo Simples Nacional têm que ficar, principalmente as B2B, as que estão no meio da cadeia, elas têm que ficar bem atentas. Porque, uma vez recolhendo IBS, CBS por fora do DAS, elas vêm para cá, para essa plataforma. Para apurar débitos e créditos. E esse aqui é só do CBS. E foi uma Vai dar apresentação. muito pano para manga ainda, viu? Mas, presidente, está correndo rápido, viu? Está correndo rápido, os Está processos. correndo rápido. Passou 6 meses. Pessoal, alguém aí não entendeu aí a explicação do Leandro? Tem 22 pessoas aí, ó. Alguém não entendeu, os 22 entenderam, né? Só nós estamos fazendo pergunta, né? Aí outro detalhe também, viu, presidente? Esse ROC aqui, ele funciona como se fosse um tradutor desses documentos. Lembrando que esse ROC aqui, ele é um tradutor da CBS. Já para o IBS, o nome do tradutor lá conversou, é IPA. Aqui é ROC, Registro de Operação Comercial. Lá no IBS, quando estiver pronto, que o Comitê Gestor do IBS realizar a apresentação, disponibilizar a apresentação, vai ser IPA. É o mesmo raciocínio aqui do ROC, só que com uma nomenclatura diferente. Ele vai pegar esses documentos fiscais aqui e vai converter no quê? No registro único. Aqui vai estar IPA, por exemplo, vai ser IPA. Aí vai para aquela plataforma que a gente mostrou. Quando for consultar, está nesse formato lá dentro da plataforma. E a ideia é que, por mais que as plataformas sejam diferentes, do IBS seja uma, do CBS seja outra, o documento vai ser único de arrecadação. Vai ser um documento só com IBS e CBS. A ideia é essa. Esse cara está pensando que... Alguém mais tem pergunta? Tem só mais um Alguém detalhe mais tem aqui. pergunta? Tem só mais um detalhe aqui. Tem só um minutinho que eu também trouxe aqui, eu acho bastante importante. Aqui, ó. É a medida provisória 1303 de 2025. Tudo bem que o prazo é um pouquinho alargado, mas é bom já ir colocando no radar, porque tem grandes chances de passar e ser aprovado. Medida provisória não tem força de lei, mas a gente sabe que ela tem um caminho longo nas casas, né? Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, ela determina que os rendimentos de aplicações financeiras, eles ficam sujeitos ao imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 17,5% no ajuste, lá na declaração de imposto de renda. E esses rendimentos eles vão ser informados separados dos demais rendimentos e do ganho de capital. Então, o rendimento de aplicação financeira ele passaria
a ser tributado a 17,5 no ajuste anual, ou seja, na declaração de imposto de renda de pessoa física, e as antecipações durante o ano, esses 17,5 seria sobre a parcela anual, o ano calendário fechado. E as antecipações realizadas nessas aplicações financeiras iam ser deduzidas desse imposto. Se caso as antecipações desses rendimentos de aplicação financeira, antecipação do imposto de renda, ela for superior ao valor final do IR apurado na declaração, haverá direito à restituição. Tá? Isso na pessoa física, tá? Na pessoa física. Na pessoa jurídica, nacional, continua sendo 17,5, só que a tributação ela é definitiva. Para o Simples Nacional, para a pessoa jurídica optante pelo Simples e pelas pessoas jurídicas isentas. Lucro presumido e lucro presumido vai direto para a base de cálculo, certo? Vai direto para a base de cálculo do imposto de renda, lucro presumido e lucro real. Vai direto para a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, é bom já colocar aqui no radar, porque isso aqui é uma tentativa de aliviar o aumento do IOF para jogar para cá, para aplicação de rendimento financeiro, para tentar arrecadar daqui. Então, eu vejo que tem grande chance de passar. E vamos colocar no radar, tem mais ou menos 30 folhas na medida provisória, a 303/2025. Então, é bom já ir verificando, porque não foi só alteração só em aplicação financeira, não. Teve outras alterações também. Então, teve em balcão de mercado, teve rendimentos líquidos. Então, é bom dar uma olhadinha lá, porque teve muita alteração. Para não pegar ninguém de surpresa aí. Porque janeiro de 2026 está bem aí já. Vem na porta. Tá. Pronto? Fechou. Uma pergunta que eu vou fazer. Pode fechar aí, Leandro. Eu queria ver o pessoal todo. É uma pergunta que eu vou fazer aqui. Vamos supor, o empregado vai sair de férias. Você viu esse caso, o Fábio? O empregado vai sair de férias. Ele teve 19 faltas. Ele pode fracionar essas férias? Alguém pode responder para nós? O fracionamento das férias são 14, parece que é o artigo 134 da CLT. 14 e as outras duas não pode ser menos de 7, né? Pois é. Então, Menos de ele teve até 19 7, faltas. 19 faltas. Ele dá para funcionar, aí ele vai ter direito ao quê? A 18 dias de férias, né? Ele pode fracionar esses 18 dias? Porque aí ele está com menos de 5, não pode, né? Porque 14 e as outras não dá, só sobra 4, né? Então, ele terá que tirar as férias total, né? Alguém pode. Já teve esse caso aí? Leandro, você tem como acessar o 134 da CLT aí, que eu estou sem internet aqui? Vou acessar aqui, peraí, 104? 134 Tá. da CLT, por favor. Geraldo, será que dá para responder, Geraldo? Não, Everaldo, minha opinião é a mesma do Fábio, né? Que não, se Quer dizer que ele não pode, 14, ele não pode fracionar as férias. analisando assim, a grosso Friamente, modo, né? não, né? Eu entendo que É a não, minha né? opinião também, cara. Porque ele tem que tirar 14, depois o outro não pode ser menos de 7. Não vai dar essa situação, né? 7 ou Vai 5, ficar né? complicado. Alguém pode ter a certeza de que pode fracionar essas férias? Ele tem direito me parece, de 15 a 23, tem direito a 18 dias, né? O Leandro vai mostrar Não aí, é? ó. As férias. Desde que haja
desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos 5 cada um. dias. Só sobrou 4 para ele? Não dá. Então, ideia, nesse caso específico que você leu aí, né? Na minha concepção, ele teve 19 faltas, ele tinha direito a 18 dias, né? De 15 a 23 faltas, direito a 18 dias, aí ele terá que tirar as férias total, né? De conforme aqui o parágrafo primeiro, sim. Então, Fábio, amanhã você já decide isso lá com o pessoal de acordo com esse artigo, tá? Tá ok. Ela ia pegar o backup e passar para você, certo? Mas já estou adiantando já para você. Beleza. Beleza? Beleza. Alguém mais tem pergunta? Tem mais alguma coisa, Leandro? Presidente, queria trazer à tona um assunto aqui, só para a gente repensar ainda sobre a reforma tributária. Só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui na minha tela. Tá. Bem, presidente, aqui só para a gente repensar um pouco o seguinte. As profissões de exercício intelectual, de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização por conselho profissional, elas estão sujeitas a um regime diferenciado de tributação, tá? Determinadas pela Lei Complementar 214 de 2025, que encampa a reforma tributária. O que eu queria trazer aqui para a gente refletir é o seguinte: para que seja usufruída essa redução de 30% das alíquotas do IBS e CBS, então vamos supor que a alíquota seja 28,6%, por exemplo. Então, vou reduzir 30% de 28,6%, né, de IBS e CBS. Então, aqui entra administradores, advogados, arquitetos, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas, por aí vai. Engenheiros, estatísticos, médicos veterinários. Só toma cuidado, que aqui é médico veterinário e zootecnista, não é o médico da saúde humana. O médico da saúde humana tem outra tratativa. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: que para se utilizar dessa redução de 30%, e olha que o prestador de serviço ele vai precisar da reforma tributária, tanto de crédito como dessa redução. Para o prestador de serviço vai ser ouro. Que, lógico, por óbvio, que participar que estiver no regime regular de BS-CBS. Aí, veja bem, a primeira condição é o seguinte: essa redução ela aplica-se ao prestador de serviço realizada por pessoa física, desde que os serviços prestados estejam vinculados à habilitação dos profissionais. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: olha, se eu tenho um CNPJ de atividade de contabilidade, e minha habilitação do Conselho de Contabilidade, naquele CNPJ, para mim usufruir os 30%, eu só posso exercer atividade de contabilidade. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no ato constitutivo, só um exemplo, certificado digital, já era. Eu já não posso mais utilizar a redução dos 30%. Então, aqui tem um copo meio cheio e um copo meio vazio. Copo meio cheio porque eu posso, algumas pessoas aí saem da informalidade e se registrar. Esse é o lado bom. Agora, o outro lado, que não é tão atrativo, é que a parte empresarial, digamos, daquele CNPJ, ela fica prejudicada. Porque se eu for colocar qualquer outra atividade que não diz respeito à minha habilitação profissional, eu perco a redução dos 30%. E que para prestador de serviço vai fazer muita diferença.
E vale lembrar aqui que só os 30% é irrisório, né? Então, é frente aí uma alíquota de 28,6% a 30%. Então, é irrisório. Outro detalhe também, isso é na pessoa física, tá? Isso aqui é na pessoa física. E um outro detalhe aqui que eu levanto também. Os profissionais que trabalham como autônomo vão ter que repensar. Eles vão ter que começar a repensar. Por quê? Porque pessoa física também é contribuinte do IBS-CBS. Então, o que ocorre? Hoje, o autônomo ele se preocupa com o quê? Com o imposto de renda, né? Se ele receber de pessoa jurídica, tem retenção de 11%. Se ele receber de pessoa física, os 20% do INSS, da contribuição previdenciária. Com a vigência da reforma tributária, ele vai se preocupar com o quê? Com mais o IBS e o CBS. Então, de repente, os profissionais que ainda estão trabalhando na pessoa física, como autônomos, então vão ter que repensar e vão ter que correr e abrir um CNPJ, porque financeiramente não vai compensar, né? E aí tem uma outra situação também. Isso aqui na ótica da pessoa física. Na ótica da pessoa jurídica, ela tem que cumprir cumulativamente, ou seja, concomitantemente, os seguintes requisitos. Então, se eu tiver uma pessoa jurídica com atividade de serviço advocativo, possuam sócios habilitações profissionais, pessoa jurídica que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. Possuam sócios habilitações profissionais diretamente relacionadas com os objetivos da sociedade e estejam submetidos à fiscalização de conselho profissional. Então, eu posso ser uma pessoa jurídica com 4 sócios. Nem interessa aqui se é sociedade simples ou se é sociedade empresária, mas os 4 sócios, se a atividade que eu desenvolvo for de advocacia, os 4 têm que ter OAB. Os 4 necessariamente têm que ter OAB. E tem que desenvolver só o serviço de advocacia. Aí vem um outro detalhe. Não pode ter como sócio pessoa jurídica. Então, por exemplo, se eu tiver uma estrutura e eu quiser tiver uma holding, se eu quiser colocar uma holding no quadro societário para controlar aquela sociedade, eu já não posso mais, porque eu perco o benefício de 30% da alíquota. Né? E aqui, então, aqui eu não posso nem ser participante, nem pode ser participado. Eu não posso Mas a pessoa jurídica que não pode participar. Aí a pessoa física pode participar de outra sociedade, né? Não, aí não tem nada a ver. A gente já saiu da física, a gente está falando da jurídica. A jurídica, certo? Eu não... Eu estou perguntando. Esse não seja sócio de outra pessoa jurídica, é a empresa de advogado, sócio de outra pessoa jurídica, né? Isso, não pode participar no quadro societário de outra pessoa jurídica. E aqui não seja sócio de outra pessoa jurídica. Ou seja, aqui eu não posso ser participado por outra pessoa jurídica e aqui eu não posso ser participante do quadro societário de outra pessoa jurídica. Exato. Isso aí, pessoa jurídica. Isso aí vai tudo para o STF. Aí tá aqui, não exerça atividade, aí tem outro detalhe, não exerça atividade diversa das habilitações profissionais do sócio, como a gente vem falando. Então, só vou poder exercer atividade ali só da atividade do sócio. Só tem engenheiro. Então, eu vou poder fazer o quê? Elaboração de projeto. É só elaboração. Então, vou acompanhar a fiscalização, vou acompanhar a obra, fiscalizar a obra. Só vou poder fazer isso. São serviços relacionados a habilitações profissionais do sócio. E aí, eu até posso ter, a única situação que eu posso ter várias habilitações é só se a atividade ela permitir. Por exemplo, uma consultoria empresarial. Uma consultoria empresarial, posso ter administrador, posso ter advogado, posso ter contador, posso ter auditor, por aí vai. Desde que essa consultoria abranja todo esses de uma vez. Mas eu não posso, por exemplo, aparecer com certificado digital, com venda de certificado digital lá no CNPJ, eu já não vou poder. Não vou poder no sentido de quê? De não poder usufruir da redução dos 30% das alíquotas de IBS e CBS. Então, assim, é uma questão que os profissionais também têm que pensar, e principalmente na pessoa física. Por quê? Porque quem ainda estiver trabalhando como autônomo, a carga tributária vai aumentar substancialmente. Então, vai ter que pensar já em abrir um CNPJ.
E também, se for Beleza. uma estrutura que desenvolve outras atividades, pode ser qualquer outra atividade, sei lá, preparação de documento, por exemplo, né? Vai ter que revisar, pensar em abrir um outro CNPJ, lógico, dependendo do cálculo, dependendo do planejamento, para não perder a redução dos 30%. E dependendo, e fatalmente há uma tendência dos adquirentes, dos contratantes do serviço, solicitar esse crédito, né? Solicitar esse crédito de BS-CBS. Então, fatalmente, as empresas vão acabar aderindo, né? Retirando o IBS, principalmente do Simples Nacional. Nesse cenário aqui de prestador de serviço, prestando serviço para outra pessoa jurídica, fatalmente o contratante ele vai querer o crédito IBS-CBS. E aí, solicitando o crédito IBS-CBS, o prestador de serviço não vai poder ficar com ele dentro do regime simplificado do Simples Nacional. Então, já tem que fazer planejamento quanto antes. Vai lá para 60 lá, vai. O que é 60%? Não, 30%. Descendo aí, descendo. Aí. Ah, tá. Não, aí já é outra categoria de regime diferenciado. Aí já é serviço de educação, serviço de saúde, dispositivo médico, Saúde. dispositivo de acessibilidade, medicamento, alimento destinado ao consumo humano, produtos de higiene pessoal, produto agropecuário, por aí vai. Aí ele pode reduzir 60%, né? Reduzir 60 o serviço de saúde, serviço de educação, serviço dispositivos médicos, dispositivo acessório próprio para a pessoa com deficiência, medicamento, né? E aí, por isso que eu falei, tomar cuidado para não confundir aqui, ó, serviço de saúde com a redução de 30%, que é para médico veterinário. Médico veterinário e zootecnista, não é para médico da saúde humana. Exato. O outro é a saúde humana, né? Isso, aí aqui já desce para os 60%. E tem que tomar cuidado para não misturar. Lá é só veterinário, zootecnia. Tá? E tem medicamento também, aqui tem redução de 60%, mas tem medicamento alíquota zero. Grande parte deles é alíquota zero de BS-CBS. Alguém mais quer perguntar? O Leandro está trazendo sempre as pesquisas dele aí. Outra coisa, Leandro, essa é uma medida provisória, é? Não, aqui é a Lei Complementar 214 de 2025. 2025. Pois é gozado. Até hoje, ô Fábio, hoje chama profissional contábil, né? Não é mais contabilista, né? Os legisladores ainda estão com o conceito antigo, né? Antigo. Hoje é profissional contábil. Por isso que eu vou me candidatar a deputado federal, que eu vou mudar quando eu chegar lá. Tá bom. Só falar aí para ele que não existe mais contabilista, só profissional contábil. Ele nem verificar a lei. Alguma coisa mais? Alguma coisa mais, pessoal? Alguma coisa mais? O Vanilson está aí, agora mesmo ele ia perguntar, né, Vanilson? O Vanilson faz 2 dias que ele está faltando, né? Deve estar mexendo com semanas. SF, né? 2 semanas que está faltando. Para CD. Alguém mais, pessoal? Se não tem mais ninguém, então até terça-feira que vem, né? Alguém mais? Sim. Tchau. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite.